Existe um lugar no planeta onde a Terra decidiu tocar o céu. Uma cordilheira tão vasta, tão alta, tão antiga, que os povos que vivem à sua sombra não falam em conquistá-la. Falam em merecer a sua presença. Os Himalaias. 450 quilômetros de montanhas no coração da Ásia. O lar dos 10 picos mais altos do mundo. Uma paisagem que não cabe em palavras, mas que vamos tentar traduzir em imagens. Esta é uma viagem pelas paisagens mais impressionantes dos Himalaias, do vale ao cume, da vida à fronteira do possível. Antes das montanhas, existe a vida que elas abrigam. Os vales do Nepal são um mundo à parte, verdes, densos, cortados por rios que descem furiosos do alto, carregando gelo derretido de milênios. São esses rios que alimentam campos, vilarejos, cidades inteiras. Katmandu, a capital, é uma cidade que respira história por todos os poros. Templos milenares dividem espaço com mercados barulhentos. O cheiro do incenso mistura-se ao ruído das motos. Aqui o sagrado e o cotidiano caminham lado a lado, inseparáveis. Mais ao oeste, o Vale de Pokhara se abre como uma pintura. O Lago Pewa reflete as Annapurnas ao fundo, uma cena de uma beleza quase real, como se a natureza houvesse colocado ali um espelho só para mostrar o que criou. Não são os terraços que roubam o fôlego. Por séculos, os agricultores nepaleses esculpiram as encostas em degraus de arroz e trigo. Uma obra de engenharia humana tão grandiosa quanto qualquer monumento. Visto de cima, a paisagem parece uma tela viva, pintura de verde e ouro conforme as estações mudam. É aqui que tudo começa. É aqui que os Himalaias se anunciam grandes, silenciosos, inevitáveis no horizonte.
Subindo os primeiros 1000 metros, o mundo muda de cor. As florestas do Himalaia são um reino de névoa e silêncio. Árvores cobertas de musgo estendem galhos como braços abertos. A luz, quando consegue passar pela copa fechada, chega ao chão em fragmentos dourados, como se fosse sagrada. Em março e abril, acontece um dos espetáculos mais raros da natureza. Os rododendros florescem, centenas de espécies, rosas, vermelhos, brancos, roxos. Cobrem as encostas em uma explosão de cor que faz os viajantes pararem no meio do caminho e simplesmente olharem, sem palavras. Nestas florestas vive uma fauna que poucos humanos chegam a ver. O iaque, com seu pelo espesso e seus olhos pacientes, caminha em grupos pelas clareiras. Indiferente ao frio que paralisa qualquer visitante desavisado. Acima das copas, o Himalaia Monai, o faisão nacional do Nepal. Voa com suas penas iridescentes, que capturam a luz em azuis e verdes impossíveis. É a ave mais bonita que a maioria das pessoas jamais verá. Essas florestas são também um filtro. Quem passa por elas chega ao outro lado diferente, mais quieto, mais atento, como se as montanhas pedissem, antes de continuar, que você respire fundo e entenda onde está. Em algum ponto da subida, as montanhas deixam de ser apenas montanhas. Para os povos que vivem nesses vales há gerações, os Sherpas, os tibetanos, os Tamang, os Himalaias nunca foram apenas pedra e neve. São a morada de deuses. São a fronteira entre o mundo dos homens e algo maior, imensurável, sem nome certo. Espalhados pelas encostas, alguns a mais de 3.000 metros de altura, os mosteiros budistas existem como pausas no mundo. Da porta de qualquer um deles, os grandes picos são visíveis no horizonte, como guardiões silenciosos. Nesses lugares, há séculos, monges acordam antes do sol, acendem velas, entoam mantras que ecoam pelas paredes de pedra. A rotina é a mesma, dia após dia. O ritmo dessa devoção é mais lento do que o tempo, e isso, por alguma razão, acalma. Pelas aldeias e encostas, as bandeiras de oração tremulam em todas as direções. Cada bandeira carrega um mantra escrito. E a cada movimento do vento, o ensinamento é enviado ao universo. Para os budistas, o vento nas bandeiras é uma prece constante, interrupta, mesmo quando todos dormem. Há algo nesses lugares que desafia a lógica do viajante moderno. Você sobe quilômetros a pé, chega exausto e encontra um monge de 12 anos que nunca saiu dali.
e que parece ter mais paz do que qualquer pessoa que você conhece. A montanha ensina isso também, que a altitude muda não só a paisagem, mas a percepção. Acima de 4.000 metros, a terra mostra outra face. O verde desaparece, as árvores ficam para trás, o ar fica rarefeito, frio, cortante. E então surge um mundo de gelo, vasto, silencioso, de uma beleza que aperta o peito. O glaciar Khumbu é um dos mais famosos do mundo. Uma língua de gelo com quilômetros de extensão que desce do flanco do Everest, como um rio congelado em movimento lentíssimo. Caminhar sobre ele é caminhar sobre a história. Esse gelo foi formado há milhares de anos, comprimido em si o ar de eras que o ser humano não testemunhou. Torres e lâminas de gelo que emergem da superfície do glaciar criam uma floresta de cristal que muda a cada dia, à medida que o gelo se move e racha com estrondos que ecoam como trovões. É belo, é instável, é vivo de uma forma que assusta. Mais acima, os lagos glaciais refletem um azul turquesa impossível. Mas há uma sombra sobre esta beleza. Os glaciares himalaianos estão recuando. Os cientistas documentaram o encolhimento ano após ano. Os lagos glaciais crescem à medida que o gelo derrete. Em alguns casos, essa água represada ameaça romper e inundar os vales abaixo. A paisagem mais fria dos Himalaias é paradoxalmente a que mais sente o calor do mundo moderno.
E então chegamos ao limite, 8.849 metros. É o número que define o Everest. O Chomolungma, como chamam os tibetanos, a deusa mãe da terra. Visto de longe, do Kalapatar ou do acampamento base, o Everest não parece o mais alto. A perspectiva engana. Só quando você entende a geometria do lugar, que tudo ao redor já é absurdamente alto. E o Everest ainda ultrapassa tudo. A escala se instala na mente como um choque. Ao lado do Everest, o Lhotse e o Makalu se erguem em silêncio. 4 e 5 maiores do mundo, respectivamente. Montanhas que seriam ícones absolutos em qualquer outro lugar do planeta. Aqui parecem vizinhos discretos. Acima de 8.000 metros, os alpinistas chamam de Zona da Morte. O ar contém apenas 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar. O corpo humano, sem suplementação, começa a se deteriorar em horas. A mente turva, os reflexos falham, cada passo exige uma negociação com os próprios limites. E ainda assim, temporada após temporada, centenas de pessoas sobem. Pela conquista, pela prova, por alguma razão que poucos conseguem explicar com precisão, mas que todos reconhecem. Há algo aqui que chama. No cume, nos poucos minutos que o alpinista passa no topo, o céu muda de cor. O azul escurece para um azul mais profundo, como se o espaço começasse ali. Abaixo as nuvens, acima o universo. O ser humano no meio, um ponto minúsculo sobre a pedra mais alta da Terra, tremendo de frio e de algo que não tem nome. Toda viagem pelos Himalaias termina da mesma forma, descendo. As pernas doem, o ar vai voltando, o verde reaparece. E então, já no vale, você se vira e olha para trás. E as montanhas estão impassíveis, indiferentes, eternas. Foi você que mudou. Os Himalaias não são apenas paisagens,
são uma medida, uma escala contra a qual a vida humana, com suas urgências, suas certezas, seus barulhos, se relativiza de um jeito que nenhuma outra experiência proporciona. Os Sherpas sabem disso. Os monges sabem disso. As crianças que crescem à sombra dos picos nevados e aprendem desde cedo que existem coisas maiores do que você. E que isso não é uma ameaça, é um alívio. As paisagens mais impressionantes dos Himalaias não são apenas as que você viu aqui, são as que elas deixam dentro de quem as vê. E essas ficam para sempre.